Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje na aula 32 do Movimento Aprender Mais. Eu sou a professora Jandira e em nossa aula de hoje nós estaremos trabalhando com atividades de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com o livro Ler e Escrever, da página 151 até a página 154. Então, vamos lá, se o seu livro já está aí com você, abra-o, por favor, na página 151. Enquanto você vai encontrando a página, eu vou ler o que nós faremos hoje. Nós estamos na etapa 4, leitura de um conto, pontuação e reconto. Atividade 4A, o pequeno polegar. Vamos acompanhar a professora na leitura de mais um conto. Então, vocês sabem que nós estamos trabalhando com contos. Já trabalhamos com o Gato de Botas, já trabalhamos com o Príncipe Rã ou Henrique de Ferro, e hoje estaremos realizando a leitura do Pequeno Polegar. E quem quiser poderá fazer essa leitura comigo. Vamos começar? Então, vamos lá. O Pequeno Polegar, Charles Perrault. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Naquele ano difícil faltava tudo, praticamente não havia o que comer. Os 2 lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos 7 filhos esfomeados. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam. Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinho dos meus filhos, disse a mãe soluçando. Ficarão sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras do mato. Prefere então que morram de fome aqui mesmo conosco sob nossas vistas? Perguntou o pai, também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então era melhor que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou o filho e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, até ficarem bem longe. Quando os 7 irmãos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos, propondo que, juntos, procurassem o caminho de casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas, infelizmente, quanto mais caminhavam, parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Ao longe, os lobos uivavam. Os 6 pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados.
Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram, até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. Polegar logo respondeu, sem demonstrar medo. O que será que Polegar vai responder para a mulher do gigante? Será que ele vai ter coragem de entrar nessa casa assustadora com seus irmãos? O que vocês acham? Vamos descobrir continuando a leitura. Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo gigante. Aliás, quem sabe ele não se comoverá e nos deixará viver? Já com os lobos, não haverá conversa alguma. A mulher do gigante tinha coração mole e se deixou convencer. Permitiu que os 7 irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e apetite. Cozida ou ensopada? Aqui tem cheiro de deliciosa criançada. Dizia isso e lambia os beiços. Imagine, nada disso. É o cheiro da janta, disse a esposa, tremendo de pavor. Mas o gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro da carne humana. Assadinhas ou fritinhas, aqui tem o cheiro de criancinhas. E lambia os beiços. Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e, com as enormes mãos, arrancou de lá os 7 irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. Muito bem, aqui tem uma ótima refeição para amanhã. E começou a afiar o facão. Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho, quando a mulher falou: por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta. Tem razão, minha velha, resmungou o gigante. É melhor economizar. Portanto, deixá-los-ei para amanhã. É melhor que descansem um pouco. A mulher do gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em que estavam suas 7 filhas. 7 meninas muito feias e cruéis como o pai. Assim, dormiriam em uma larga cama as 7 garotinhas, e em uma cama igual
Ao lado, os 7 irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do gigante usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno pegou seu gorrinho e o de seus irmãos e os colocou com cuidado na cabeça das garotas adormecidas, após tirar as coroazinhas de ouro, que colocou na sua cabeça e na dos queridos irmãos. Estava feita a troca. A certa altura, o gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o facão e foi ao quarto das filhas, no escuro. Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os 7 irmãos. Polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha. E em seguida o horroroso exclamou: Meu Deus, o que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias filhotas. Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã rústica e riu. Sem dó, cortou de uma vez só as 7 gargantas. Depois voltou para a cama, para continuar o sono interrompido. Bastaram alguns minutos e já estava roncando forte. Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou das trocas dos gorros com as coroas para enganar o gigante e concluiu: Devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde. Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria do terrível gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar suas vítimas para cozinhá-las. Imagine só como ficou ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e que os 7 guris tinham desaparecido. Cego de raiva, calçou suas botas mágicas, que a cada passo alcançavam 7 léguas, e partiu para a perseguição. Dali a pouco, já estava bem próximo dos fugitivos. Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. E lá vinha o gigante cada vez mais perto dos indefesos meninos. Andara muito e já começava a se cansar. Precisou, então, parar e resolveu dar uma cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros 6 fugirem. Depois, aproximou-se do gigante e, com muito cuidado para não acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos aqueles calçados do gigante, mas por serem mágicos, logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. Agora sim, disse decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas. Partiu, calçado com as botas que, a cada passo, percorriam 7 léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas, chegou a um reino distante, que estava em guerra. Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era,
Polegar foi para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia, com muita fartura. Bem, agora que nós terminamos a leitura do Pequeno Polegar, é hora de nós conversarmos um pouquinho sobre esse conto. Eu vou contar aqui para vocês algo que muitas vezes acontece na sala de aula, quando nós vamos fazer uma leitura de um conto como esse. E as crianças percebem que o conto é grande, é um texto extenso e que não tem desenhos, não tem ilustrações. Surgem alguns comentários do tipo: nossa, professora, mas esse texto é muito grande. Ou então, por que esse texto não tem desenhos? Vou perguntar aí para vocês. Quando vocês abriram hoje o livro, na página 151, e observaram aí o texto do Pequeno Polegar, alguém de vocês pensou exatamente como os exemplos que eu dei aqui? Mas, professora, esse texto é muito grande. Ou por que esse texto não tem ilustrações? Bem, vou contar para vocês o que acontece após a leitura do texto. Após a leitura, as crianças na sala de aula percebem que não é necessário colocar ilustrações. As ilustrações nessa situação, elas não são tão importantes, porque o texto é tão bem escrito, é tão cheio de detalhes, que as ilustrações acontecem aqui, na nossa imaginação. Quem aí de casa conseguiu imaginar os personagens, o cenário, conseguiu imaginar toda a história aí que aconteceu com o Pequeno Polegar enquanto eu fazia a leitura? Eu tenho certeza que talvez todos vocês tenham conseguido imaginar. Quero chamar a atenção de vocês lá para o comecinho, no primeiro parágrafo, quando acontece a descrição do personagem principal do Pequeno Polegar. Eu vou ler aqui novamente. Um deles, o caçula. Vocês sabem o que é o filho caçula? É o filho mais novo. Era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Então, aqui está a descrição do personagem principal. Nasceu magro e fraco, mas era esperto e inteligente. Ficou conhecido como Polegar por ser pequeno. Então, vamos lá. Agora que nós já vimos aqui que acontecem descrições, que é um texto bem escrito, rico em detalhes, e que eu tenho certeza que você conseguiu imaginar aí a história em sua cabecinha enquanto eu lia, eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Você já conhecia esse conto? Quem aí de casa já conhecia a história do Pequeno Polegar? Você pode responder para mim e para quem está em casa com você. De que parte você mais gostou e por quê? Então, vamos lá, eu quero que vocês respondam. Qual foi a parte que você mais gostou? Aquela que te chamou mais atenção? E por que você gostou dessa parte? Talvez alguns amigos, por exemplo, possam estar dizendo que gostou mais da parte final. Quando o Pequeno Polegar consegue pegar as botas mágicas, chegar a um reino distante,
dar as informações que aquele rei queria e ganhar a recompensa para que ele, os pais e seus 6 irmãos não passassem mais necessidade. E você? Você, de repente, gostou de uma outra parte. E eu quero saber por que você escolheu essa parte como sendo a sua parte preferida. Conte para alguém que está aí com você. Bem, se você já se decidiu sobre a parte que você mais gostou e explicou por que você gostou dessa parte, agora eu quero saber de que parte você menos gostou e por quê. Eu quero dizer aqui para vocês que a parte que eu menos gostei foi quando o pequeno polegar decide entrar na casa do gigante, mesmo sabendo que ele era muito mau e que devorava crianças. E foi por isso que eu não gostei dessa parte, porque eu achei que seria arriscado para o pequeno polegar e os irmãos dele. E você? Qual parte dessa história você menos gostou e por quê? Agora que nós já conversamos um pouquinho sobre a história, eu vou falar para vocês sobre o autor desse conto, sobre Charles Perrault. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Charles Perrault foi um escritor e poeta francês. Ele nasceu em Paris em 12 de janeiro de 1628. É mais conhecido por sua coletânea de histórias infantis, chamada Os Contos da Mamãe Gansa, que foi publicada em 1697. Charles Perrault estudou para ser advogado e seu primeiro emprego foi como funcionário público responsável pela conservação de edifícios reais. Ele começou a ganhar reconhecimento literário por volta de 1660, por causa de seus poemas de amor, e passou o resto da vida voltado ao estudo da literatura e das artes. Os contos de fadas da Mamãe Gansa foram escritos para divertir seus filhos. Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, O Gato de Botas e Barba Azul eram versões modernas de contos populares já esquecidos que Perrault recontou em um estilo mais simples e sem afetações. Charles Perrault morreu em 15 de maio de 1703 em Paris. Então, essa aqui, né, a história, uma pequena parte da história do autor deste conto que nós conhecemos hoje, O Pequeno Polegar. E na nossa aula de amanhã, nós faremos algumas atividades sobre esse conto. Então, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu quero desejar que vocês tenham um bom descanso, um excelente dia e amanhã tem muito mais. Não deixem de assistir a nossa aula de amanhã, porque serão atividades do conto que nós estudamos hoje. Combinado? Então, até lá. Tchau, tchau, queridos.